Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, iremos realizar esta web-aula da disciplina Contabilidade aplicada ao setor público. Lembrando que a web-aula ela é um plus, ela visa trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Também é um momento síncrono, ou seja, é um momento onde professor e aluno podem se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Quando nós falamos de espaço-tempo na educação à distância, nós temos que ela flexibiliza esse tempo. Então, pode ser que para alguns de vocês não seja possível estar nesse momento, neste horário. Para isso, deixo aqui que vocês podem ficar tranquilos, pois esta web-aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Vocês poderão assistir esta aula, revê-la quantas vezes quiserem. Em caso de dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens, ok? A contabilidade aplicada ao setor público, né? Essa contabilidade está com foco, né, nos entes governamentais, ou seja, estados, União, Distrito Federal e municípios. Só que a contabilidade em si, ela é um regramento, mas existem peças de planejamento que vão solicitar a contabilidade pública. Uma importante peça de planejamento é o orçamento público, pois esta lei orçamentária, esta lei que vai definir ali a despesa e estimar a receita para um exercício financeiro, ela é de extrema importância, pois ela vai cuidar de toda a execução da despesa durante todo um exercício. Então, nossa proposta de hoje é falar sobre a importância do orçamento público. Antes de falarmos da importância, temos que definir o que é orçamento público. Então, nós temos que ele é um instrumento de gestão da maior relevância. Então, ele vai permitir com que o gestor público possa tomar algumas decisões. Então, e também ele é um dos mais antigos instrumentos de planejamento na esfera pública. No princípio, era utilizado para organizar somente os recursos financeiros, sem muita preocupação com, né, aonde gastar. Simplesmente verificava-se a existência de uma despesa, ia lá, realizava, se tinha recurso, mas ainda não tinha um planejamento sobre o que fazer. E ela expressa, num determinado período, a atuação do governo, discriminando as receitas e as despesas. Lembrando que a receita ela é estimada e a despesa ela é fixada, ou seja, eu estimo, baseado numa série histórica, aquilo que eu acredito, né, que vai entrar de recursos públicos. A receita pública ela é derivada da receita tributária, ou seja, impostos, taxas, contribuições de melhorias, e eu vou fixar a despesa dentro desta receita. Na prática, também opera como ferramenta de planejamento de curto prazo, pois ela vigora pelo período de um ano e apresenta algumas informações utilizadas em análises macroeconômicas. Então, existe também uma função no orçamento público, ou seja, de modificar a economia. Então, o orçamento público também ele tem esta função. Por isso, é uma importante e uma poderosa ferramenta para o gestor público. O orçamento público é uma lei, tá? E ele compõe o orçamento da União, que, apesar de ser único, ele tem três esferas. Então, nós temos o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das estatais. O orçamento da União, ele também vai pegar a administração direta e a administração indireta. A administração direta, nós estamos falando dos entes federados, ou seja, União, Distrito Federal, municípios, estados.
E administração indireta, nós temos as autarquias, as fundações, as empresas, né, mistas. Então, todas elas irão ter a sua composição dentro do orçamento geral da União. A Lei Orçamentária Anual, ou a LOA, ela é uma peça de planejamento. Só que existem outras peças de planejamento, como o Plano Plurianual, ou PPA, que é uma peça macro, que ela vigora por 4 anos, sendo que ela pega os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte. O PPA, além da receita e despesa, ele vai trazer indicadores, metas e objetivos para, né, a realização deste orçamento. E também nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A LDO, ela tem a função de nortear a elaboração da LOA e ela traz um anexo de metas e riscos fiscais. Então, a Lei Orçamentária Anual, no próprio texto da lei, diz que estima a receita e fixa a despesa para um exercício financeiro. Esse exercício financeiro, ele vigora por um ano. Então, ele se inicia no dia 1º de janeiro de um ano corrente e termina no dia 31 de dezembro do mesmo ano, ok? Então, o projeto de lei, ele é a iniciativa sempre do Poder Executivo. Então, a construção da proposta, né, da Lei Orçamentária Anual, ou PELOA, ela é do Poder Executivo, que encaminha para o Poder Legislativo, né, até 31 de agosto, para que eles possam fazer, observar, analisar, propor modificações, melhorias e, no final, devolver na forma de lei, né, a Casa Legislativa devolve na forma de lei para o Executivo, para ele poder realizar a execução orçamentária desta lei, né, que foi ali aprovada. Então, é importante lembrar que a obrigatoriedade, né, da construção da proposta de lei orçamentária é do Executivo. Mesmo que na falta dele, o Legislativo não pode ter, né, ele não pode realizar essa construção, tá? Então, ele só faz análise e aprova, propondo melhorias. Na Constituição da Lei Federal, também era previsto a existência da Lei Orçamentária Anual, que será materializada anualmente numa lei específica que estima a receita e fixa a despesa. Percebam que essa frase aparece sempre. Estima a receita, fixa a despesa. Lei Orçamentária Anual. Para um determinado exercício. Por causa desta característica, as despesas só poderão ser realizadas se forem previstas ou incorporadas no orçamento. Então, quando você faz uma previsão, né, num exercício para a sua execução no exercício seguinte, algumas coisas poderiam mudar. Então, a lei orçamentária anual, ela não é uma peça rígida. Então, existem dispositivos que podem fazer correções e alterações na lei orçamentária anual, ok? Então, funções do orçamento. Lembra que eu falei que o orçamento também tinha uma função, né, de modificar a economia? Então, quando falamos em funções do orçamento público, estamos nos referindo a funções econômicas do Estado, ou seja, o papel do Estado na gestão de finanças. Então, esse papel é muito importante, tendo em vista que ele pode fazer ajustes na economia. Então, nós temos a função alocativa, que ela é a promoção de ajustamento na alocação de recursos. Temos a função distributiva, que é a promoção de ajustamento na distribuição de renda, e a função estabilizadora, que é a manutenção da estabilidade econômica. Então, o orçamento ele tem essas três funções: alocativa, distributiva e estabilizadora. A função alocativa, né, como eu já disse, corresponde à atuação dos governos na complementação da ação do mercado. Então, ela tem ali um foco no mercado. Quando falhas no sistema econômico são detectadas sem que o mercado consiga dar conta. Então, o Estado tem a capacidade de alocar recursos, ou seja, disponibilizar para corrigir essas distorções. Um exemplo: quando o Estado detecta a existência de monopólios. Monopólios é quando, né, um produto ele é dominado por apenas algumas empresas.
que causam um sobrepreço ao conjunto de consumidores, ou seja, né, pouca demanda, então o preço ele fica à mercê. Nesse caso, o Estado tanto pode atuar para aumentar a concorrência ou até mesmo assumir a atividade e tornar o monopólio público. Então, a função alocativa, ela corresponde à atuação nas ações de mercado, complementando, né, visando que haja ali uma boa distribuição no mercado. Então, a função alocativa visa a promoção de ajustamentos na alocação de recursos e ao Estado oferecendo determinados bens e serviços necessários e desejados à sociedade. Ou seja, com isso ele pode incentivar certos setores do mercado, conceder anistias. Função distributiva. Esta função refere-se à capacidade do Estado de cobrar impostos de determinados setores para disponibilizá-los em setores mais necessitados. Então, dá essa ideia mesmo de distribuição, né, da capacidade de pagar. É por meio dessa função que o Estado realiza a organização e distribuição de renda, resultante dos fatores de produção, ou seja, capital, terra, trabalho, e da venda de serviços desses fatores de mercado. Na prática, é o governo utilizando o orçamento para promover políticas de distribuição de recursos públicos como uma forma de tentar resolver problemas sociais e econômicos. Então, a função distributiva, os instrumentos mais utilizados são os sistemas de tributos e as transferências. Então, lembra que eu disse que toda a receita pública, ela deriva de tributos? Tributo, lembrando que tributo é gênero, dividido em espécies tributárias, ou seja, impostos, taxas, contribuições de melhoria. Então, o governo utiliza essa tributação como uma forma, né, de distribuir melhor a renda. Então, por exemplo, o IR, o Imposto de Renda, que é o imposto de competência da União. Quanto maior o salário, mais se paga, função distributiva. E quando que o governo pode utilizar esse maior salário, essa maior tributação? Ele pode transferir, por exemplo, transferências de renda numa política pública, como o Bolsa Família, por exemplo. Então, ele visa combater desequilíbrios regionais e sociais. Então, ele tem uma grande aderência com a função social, promovendo o desenvolvimento das regiões e classes menos favorecidas, ok? Então, visa a promoção de ajustamento na distribuição de renda. Então, função distributiva, função social, distribuição de renda. Função alocativa, né? Visa ali corrigir uma situação de mercado. E a última função estabilizadora, que relaciona-se ao uso da política orçamentária com o objetivo de manter o pleno emprego, a estabilidade econômica e o controle de preços. Também tem um cunho social aí. Mas essa política pode se manifestar diretamente através das variações de gastos públicos em consumo e investimento, ou indiretamente pela redução de alíquota de impostos que eleva a renda disponível do setor privado. Então, ela modifica, né, pela renda do trabalhador. Então, função estabilizadora, ela visa estabelecer a estabilidade econômica, diferenciando das outras funções por não ter como objetivo a destinação de recursos. Então, posto que na função alocativa ou na função distributiva, o governo ele aloca recursos para determinadas situações, né? A função estabilizadora, ela não aloca recursos. Ela visa, sim, diminuir a tributação ou aumentar a tributação de quem pode pagar mais, né? Dentro do caráter isonômico, a fim de combater, né? De manter a estabilidade econômica, como, por exemplo,
combate ao desemprego e inflação, pátios cheios de carros, diminui a alíquota. Então, se uma revendedora, né, uma montadora de veículos está com muitos veículos, né, no seu pátio, por conta de uma tributação que encarece este veículo, o governo ele vai lá, diminui ou até isenta essa alíquota de modo a incentivar as vendas. Então, ele não distribui o recurso, mas ele modifica a tributação. O campo de atuação dessa função é principalmente a manutenção de elevado nível de emprego e a estabilidade nos níveis de preço. Porque se a montadora não vende, logo ela para a produção, logo ela demite seus colaboradores, seus funcionários, e isso não é bom. Então, a função estabilizadora, ela tem este cunho, né, de manter e combater o desemprego, bem como, né, diminuir a inflação. Agora, né, para vocês compreenderem a importância da matéria, eu trouxe algumas questões de concurso para que a gente possa refletir e vocês verificarem, né, o quão palpável são essas funções. Então, intervenção do governo sobre o crescimento das despesas privadas e governamentais de consumo e investimento por meio do controle de gastos públicos, dos créditos e do nível de tributação. Relaciona-se à função. Então, essa função, ela é a função estabilizadora. Lembra-se que a função alocativa e a função distributiva, ela sempre é ligada à, 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 à permanência de algum recurso público, né? Esta é uma intervenção do governo por meio do controle de gastos públicos, investimentos e nível de tributação, mas ele não está enviando recursos para lugar nenhum. Então, função estabilizadora é a que melhor se encaixa nessa resposta. Vamos a mais uma questão, né? Nós temos uma questão da FUNCAP de 2014. No âmbito das finanças públicas, há uma classificação de funções econômicas do Estado conhecidas como funções fiscais ou funções de orçamento, que manifestam ação estatal na economia. A função econômica que o Estado aciona para tentar resolver problemas de ofertas de bem público denomina-se função. Vamos lá, pessoal. Alocativa, né? A função alocativa, ela sempre visa modificação do mercado. Então, e a função distributiva tem um cunho social. E aqui nós não verificamos, né, as funções de um cunho social, e sim ação estatal na economia. Então, função alocativa. Vamos a mais uma questão da CESP de 2016. A função do orçamento público que visa melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras e corrigir falhas do mercado é função distributiva. Então, posição de algumas pessoas em detrimento de outras. Esta fala traz ali o cunho social, aquilo que você vai modificar da personalidade da sociedade. Então, deixando aí claro que não está ainda relacionado totalmente ao mercado, mas sim à posição de algumas pessoas em detrimento de outras. Então, função distributiva. E nós chegamos ao final da nossa web aula. Recapitulando, o orçamento ele é uma lei, né, cuja construção é do Poder Executivo, que envia até 31 de agosto a proposta de lei orçamentária para a Câmara, que faz análise, propõe modificações e melhorias e devolve na forma de lei. A lei orçamentária anual, ela estima a receita, receita de vinda de tributos,
e fixa a despesa para o período de um exercício financeiro, que começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Ela tem função de estabilizar a economia, como função alocativa, função distributiva e função estabilizadora. Seja por meio da lei orçamentária anual, nós conseguimos sanar determinadas situações econômicas, ok? E chegamos, então, ao final da nossa web aula. Deixo aqui, mais uma vez, que esta web está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder. Em caso de dúvidas, me envie via caixa de mensagens ou caixa de atendimento. Por hora é só, um grande abraço e até uma próxima. Fiquem com Deus.